Hoje o tema da nossa aula será como as mutações ocorrem. A mutação é um processo, né, que os genes eles alteram a sua forma, e alterando a sua forma, o organismo ele vai sofrer uma alteração permanente, e isso vai ser passado, né, de forma hereditária. Nós temos as mutações gênicas, que é a alteração das bases nitrogenadas, e a mutação cromossômica. Então, para que a gente possa entender o conceito, né, eu vou mostrar alguns slides aqui em que possa estar acontecendo a mutação. Então, aqui nós temos a reação de polimerização do DNA. Vocês estão vendo que está chegando aqui um nucleotídeo, né, ó, o fosfato, o açúcar e a sua base nitrogenada, que vai se ligar com a outra base da fita correspondente, adenina e timina. E aqui eles vão se complementar, certo? Mas pode acontecer o seguinte: neste momento pode haver erros, e é interessante que a gente tenha enzimas, gente, que conferem esse processo para que não haja erro, certo? Mas mesmo assim, quando a enzima ela não consegue chegar a tempo, ou quando ela não consegue corrigir o erro acontece, certo? Causando assim as síndromes. Observem aqui, né, no ribossomo, aqui nós temos o ribossomo, não sei se vocês estão lembrados dessa imagem, aqui nós estamos no processo de tradução, e aqui, ó, o RNA mensageiro, o RNA transportador, cada unidade dessa ó, é um RNA transportador. Vejam que nesse caso, esse RNA transportador ele não tem um encaixe certo, né, que deveria ser uma uracila e uma adenina, guanina que deveria ser uma citosina e aqui citosina que deveria ser o quê? Uma guanina. Então, obviamente, que esse RNA transportador ele não vai deixar esse aminoácido aqui, certo? Então, tudo tem que acontecer de forma exatamente, tem que acontecer de forma perfeita, né? E nesse caso aqui nós temos um exemplo, como vocês estão vendo, ó, antes, né? Nós temos aqui, ó, uma alteração, ó, no 6, certo? Na tríade, na sexta tríade, a gente tem a glicina. E aí, né, ao invés de timina estar na parte de cima, ela vai aqui estar na parte de baixo. Houve uma inversão das bases nitrogenadas. A única coisa que ocasionou foi trocar a glicina pela valina. Só essa mudança que houve, né, de troca de lugar das bases nitrogenadas, nós trocamos aqui também o aminoácido por outro. E isso vai ocasionar um problema, que nesse caso aqui nós temos as hemácias normais, o que são hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, né, as células do sangue. E aqui nós temos as hemácias em formato de foice, certo? E elas recebem o nome de falciformes, ok? Então, isso é causado exatamente por essa mutação ocorrida, né, na inversão dessas bases nitrogenadas, porque aí trocou um aminoácido por outro. Os fatores mutagênicos, ou seja, os fatores, né, que causam mutações, né, que podem chegar a atingir o núcleo celular e chegar até o DNA, nós temos aqui gás mostarda, ácido nitroso, a colchicina, né, talidomida, metais pesados. E aí nós temos os fatores também físicos. Sim, esses aqui são os fatores químicos e agora os fatores físicos, que são a radiação ultravioleta, raio-x e raio gama. Eles podem retirar ou acrescentar nucleotídeos, eles podem acrescentar ou retirar bases, certo? E podem também alterar o pareamento normal das bases. Ao invés de citosina com guanina, seria uma citosina com uma timina. Então, eles têm essa capacidade de fazer essas alterações. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, né? Ó, adenina com citosina, timina com guanina, tá errado, né? Aqui tá certo, 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 ok, correto, correto, mas a gente tem essa alteração aqui, que é uma mutação, certo? E, obviamente, que a gente pode chegar a uma síndrome, ok? A mudança, né, dessas bases nitrogenadas, ou seja, o erro no pareamento de bases nitrogenadas. A sequência original seria essa aqui, ó, sincrolinha, né, 3 linhas, e seria alanina, glicina e leucina. E na mutação silenciosa, nós temos aqui, ó, C com G, no lugar de timina e adenina, trocou-se por citosina e guanina. Então, o que foi que aconteceu? Como o código genético ele é degenerado, né, mais de uma trinca vai traduzir o mesmo aminoácido, então aqui não teve problema, ó, trocou timina e adenina por citosina e guanina,
teve o mesmo aminoácido. Porém, nesse caso aqui, ó, no lugar de adenina e timina, trocou-se timina por adenina. Essa não é silenciosa, ela vai refletir diferentemente, porque aqui, ao invés de leucina, nós temos a fenilalanina. Então, outro aminoácido, né, foi adicionado, a proteína não será a mesma, certo? Porque a proteína ela tem que ter exatamente os aminoácidos como manda o DNA do ser vivo, ok? Então, essa aqui ela vai ser refletida numa proteína errada, que não vai ser direcionada para aquele local ali no organismo, certo? Ou uma proteína que não funcione tão bem, ok? Causando um problema, uma doença, uma síndrome, ok? Entendido? Os tipos de mutações são numéricas e estruturais. Isso em termos de quantidade de cromossomos, e a estrutura dos cromossomos também pode ser alterada. Falando exclusivamente sobre alterações numéricas, né, a gente tem do tipo euploidia e aneuploidia. Quando a gente fala em eu, né, que quer dizer verdadeiro, aí é o conjunto completo. Gente, a gente vai mexer com o conjunto completo de cromossomos, certo? Ou ele vai ter como erro, né, a metade apenas do número de cromossomos, né, por conta de uma não separação exata, né? Ou ele vai ter 3, né, unidades de cromossomos, ou uma tetraploidia, inclusive, certo? Um gameta 2N fecunda outro gameta 2N, e aí a gente forma um indivíduo 4N, certo? Isso aqui são erros numéricos que não são comuns em seres humanos, obviamente, né? Alguns animais, como o caso de crustáceos, alguns insetos, pode acontecer, certo? Mas é mais tranquilo isso aqui em plantas, porque inclusive é utilizado para fins comerciais, como é o caso de plantas sem semente. E na neuploidia, não vai mexer com o conteúdo completo, né, com a quantidade completa de cromossomos. Ele vai mexer com uma unidade, 2 unidades, ou seja, com as unidades de cromossomos. A nulissomia seria o quê? 2 cromossomos a menos. Monossomia, 1 cromossomo a menos. A trissomia seria 1 cromossomo a mais. Porque no cariótipo, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. No cariótipo, os cromossomos eles vêm aos pares, ó, um cromossomo veio da mãe, um do pai, um da mãe, um do pai. Cada pai ele vai receber uma numeração, então nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, né? E nesse caso aqui a gente tem uma trissomia, ao invés de estar em pares todos, no cromossomo 21, certo? A gente tem um cromossomo a mais, ó, aqui um cromossomo a mais é uma trissomia. E esse cromossomo veio para exatamente, ele é emparelhado, né? Ele é homólogo desse par. E isso é característica, isso aqui provoca, essa trissomia do cromossomo 21, provoca justamente a síndrome de Down. A gente pode ter também uma tetrassomia, 2 cromossomos a mais, certo? Futuramente a gente vai estar vendo aqui, né, nesse estudo, o desenvolvimento exato de determinadas síndromes. Vamos trabalhar agora apenas com a euploidia. Então aqui eu tenho um cariótipo normal, certo? Diploide, com o número 46, ou seja, eu tenho 23 pares, ó, primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, vejo que eles estão emparelhados, certo? E nesse caso, tá todo mundo igualzinho, todo mundo com seu par certinho, certo? Olha aqui, cariótipo humano normal, tá? Quando acontece um caso de haploidia, a gente vai ter, ó, todos os cromossomos aqui sozinhos, certo? Quando a gente tem um caso de triploidia, todos os cromossomos aqui vão estar em trio, tá? E quando a gente tem um caso de tetraploidia, todos os cromossomos, nesse caso aqui, vão estar em quarteto, né, gente? Isso mesmo. Então, a gente mexe com a carga total de cromossomos. Lembrando que isso não é normal para os seres humanos, vai causar aborto, certo? A criança vai morrer, obviamente, ok? Nem chega a se formar muitas vezes. E aí, em plantas, sim, isso é, inclusive, provocado pelos humanos para aumentar, né, as vendas, para melhorar as vendas. E como é que ocorre, né, esse caso de euploidia, mexer com a carga total de cromossomos, certo? Nós temos aqui uma planta diploide, que acontece um erro na meiose. O que é que a meiose vai fazer, gente? Vai dividir o número de cromossomos pela metade, só que acontece uma não disjunção. O que é uma não disjunção? Ao invés dos cromossomos se dividirem pela metade, a carga todinha vai para uma célula, certo?
E aí no final nós vamos ter apenas gametas diploides, certo? E quando esses gametos, por exemplo, se ocorrer aqui uma autofecundação, vai ser 2N mais 2N, então a gente vai ter uma célula 4N, com o dobro da carga genética normal, ok? Eu vou explicar isso melhor mais à frente. Então vamos ver como é esse caso em plantas, certo? Nesse caso a gente tem uma planta normal, certo? Diploide, que ela vai fazer meiose, certo? E vai dividir o número de cromossomos pela metade. Então a gente tem aqui, ó, o espermatozoide, certo? Haploide, com a metade do número de cromossomos. Já até aí tudo bem, certo? Essa daqui deveria fazer o mesmo. Só que o que foi aconteceu? Eles antes, né, provocaram, certo? A não disjunção da meiose. E aí fizeram a autofecundação dos gametas 2N para causar uma planta 4N. O que é que vai acontecer com essa planta 4N? Ela vai gerar gametas na sua meiose normal 2N, porque vai dividir o número de cromossomos pela metade. Então aqui, esse gameta 2N vai ser colocado para cruzar com o gameta N. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma planta 3N. Essa planta triploide, gente, ele não tem como dividir o número de cromossomos pela metade. Então, os gametas vão ser inviáveis. Ela vai ser infértil. Se não tem gameta, não gera embrião, não gera o quê? Semente, tá? Então, essa planta 3N, ela não vai ter sementes, ok? Indico para vocês que vocês pesquisem, né? Mais afinco esse conteúdo. É interessante porque eu já vi muito em questões de vestibulares. Beleza, gente? E as aneuploidias, né? Só para a gente relembrar, mexe apenas com unidades de cromossomo, não mexe com a carga total. Euploidia, certo? Eu quer dizer verdadeiro, né? E mexe com tudo, com toda a carga. E a aneuploidia, não. Aneu, certo? É negação, né? Vai mexer com apenas unidades de cromossomos, tá? Isso aqui é um cariótipo, como vocês já sabem, certo? E ele tem que ter o quê? Os pares, né, dos cromossomos, como vocês já sabem. Esse último par aqui, que é o par de número 23, ele é o cromossomo sexual, certo? Eles são os cromossomos sexuais, né? Se for XX, é uma fêmea. Se for XY, é um macho. Ainda sobre as aneuploidia, né? Nulissomia, 2 cromossomos a menos. Monossomia, 1 a menos. Trissomia, 1 a mais. Como assim? A gente, em vez de ter um par, vai ter um trio, né? E a tetrassomia, ao invés de ter o par, vai ter um quarteto, certo? E aqui a gente tem um exemplo, ó. Isso aqui seria o quê, gente? Vejam que todos estão com o seu parzinho, certo? Certinho, né? Como tem que ser, como manda o figurino. Mas aqui a gente tem o quê? Isso mesmo, a trissomia. E ainda por cima, mexendo com os cromossomos sexuais, ó. Aqui a gente tem uma síndrome chamada de Klinefelter, certo? Eu coloquei um slide mais na frente falando exclusivamente sobre essa síndrome. Como exercício, né? Nem deveria ter destacado em vermelho, mas como exercício, eu quero que vocês digam, né, o que é que está acontecendo, analisem bem, certo? Isso aqui é um par, olha que o último nem tem numeração, né? Mas a gente sabe que é o par de cromossomo 23, certo? Aqui é o par 22, aqui é o par 23, mas em vez de números, eles têm o quê? Letras, né? X e Y, a gente já sabe que isso aqui é o quê? Um homem, né? Mas o erro não está neles, o erro está neste par, que não é mais par, né? A gente tem o quê? Mais uma trissomia, e a trissomia no cromossomo de número 21, certo? No par de número 21, que é justamente o que provoca, gente, a síndrome de Down, certo? Então, o erro aqui vai causar características exatas, né? Que quando a gente observa uma pessoa com síndrome de Down, a gente já detecta essa síndrome, né? Pelas características iguais, ok? Por quê? Porque mexe com a mesma carga genética aqui do par do cromossomo 21, do par 21, ok? Já nesse caso aqui eu não destaquei e eu quero que vocês observem e digam qual é o problema desse cariótipo, o que é que está faltando, o que é que está sobrando, né? Será que ele está certo? E aí, ó, eles têm que vir assim, ó, os pares. Isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro cromossomo, certo? Eles não estão no formato de X, por quê? Porque eles não estão duplicados. Ele só vai se duplicar quando a célula vai se dividir.
certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem ó, um erro numérico, certo? Em que o par de número 23, justamente o par de cromossomos sexuais, ele está incompleto. Gente, a gente tem aqui uma monossomia, ó. Apenas um cromossomo, né? O cromossomo de número X, e isso vai provocar uma síndrome chamada síndrome de Turner. Também vou falar sobre ela mais à frente. Aqui nós vamos diferenciar um erro que acontece na meiose 1 e um erro que acontece na meiose 2, certo? Pode acontecer a não disjunção, tanto na 1 quanto na 2. Vamos ver agora na meiose 2, certo? Aqui a gente tem os 46 cromossomos, certo? Como tem que ter, eles estão duplicados, vejam que ele está no formatozinho de X. Então, ele está preparado, certo, para dividir o número de cromossomos pela metade. Se é 46, cada um aqui vai ter 23. Ele está dando um exemplo aqui de 2 cromossomos e, obviamente, se dividir pela metade, cada célula vai ter um cromossomo, certo? Mas aqui no final vocês estão vendo que o número é igual ao que eu estava dizendo antes, certo? Então, 46, na meiose 1, cada célula aqui vai ter 23 cromossomos se dividir o número normal, certo? De forma normal, sem erros, certo? Agora, na meiose 2, vejam o que foi que aconteceu. Esse cromossomo aqui em especial, nós temos 23 cromossomos aqui, certo? E um cromossomo não separou as suas cromátides para outra célula. Essa cromátide deveria vir para essa célula e essa cromátide deveria vir para essa, certo? Todos os cromossomos vão fazer isso. Nós temos 23 cromossomos aqui nesse formatozinho de X. E nós vamos ter 23 cromátides nesta célula e 23 cromátides nessa célula. Só que esse cromossomo em especial, esse teimoso aqui, ele não separou. Houve uma não disjunção. E ele foi com as suas 2 cromátides para uma única célula. O que foi que ocorreu? Formação de gameta com 24 cromossomos. Não pode. Deveria ter sido quanto? 23. E a outra célula que faltou essa cromátidezinha aqui, vai ficar com 22. Tá? Em contrapartida, aqui houve tudo certinho, ó. A gente tem 23 cromossomos duplicados aqui e suas cromátides vão ser separadas também. Então, a gente vai ter 23 cromátides aqui e 23 cromátides aqui. Então, essa pessoa, gente, vai ter 50% dos cromossomos com erro numérico, certo? E 50% de gametas, aliás, não é cromossomos, desculpem. 50% dos gametas normais, certo? 50% com erro numérico de cromossomos e 50% com o número correto de cromossomos, certo? Vamos ver agora quando a não disjunção ocorre na meiose 1, certo? Lembrando que aqui a gente tem quantos? 46 cromossomos, eles estão emparelhados, né? E o que é que vai acontecer? Eles têm que separar e dividir pela metade do número de cromossomos. O que é que vai acontecer? Aqui ficaram 24, porque esse parzinho não quis se separar, certo? Então, eles foram para a mesma célula e aqui ficou com 22. 24 cromossomos, 22. O que é que vai acontecer? Quando essa célula começar a separar os seus cromossomos, né? Os cromossomos dessa célula começar a separar suas cromátides, nós vamos ter 24 cromátides em uma célula e 24 cromátides na outra, certo? Cromossomos, no caso, exatamente, inteiros, né? E aqui, nesse caso, que só ficaram 22 cromossomos, quando ela separar, vai ser 22 cromátides para um lado, 22 cromátides para outra. Então, nós teremos aqui, gente, todos os gametas com erro, certo? De quantidade, ou seja, erro numérico de cromossomos, ok? E o que viria a ser uma síndrome, certo? Conjunto de sintomas típicos, ou seja, como eu falei para vocês, né? Mostrei a imagenzinha da menina da síndrome de Down, que são características que quando a gente vê um ser com síndrome, com essa síndrome, né, a gente já detecta, a gente já classifica, olha, tem síndrome de Down, porque essas características são similares, por mexer
com o mesmo par de cromossomos, que no caso não seria mais um par, seria uma trissomia, né? Então, com características que nos permite reconhecer a síndrome, né? Como eu acabei de falar, e isto é provocado pelo número anormal de cromossomos. Uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos, por quê? Porque no cromossomo, no par 21, ao invés de ser par, é um trio, certo? A gente tem um cromossomo a mais, ok? Na síndrome de Down. E aqui a gente tem a síndrome de Patau, certo? Eu vou falar melhor sobre essas características mais à frente, certo? E aqui seria uma trissomia no par de cromossomo 13, ok? Enquanto a síndrome de Down é no 21, a trissomia, a síndrome de Patau é no cromossomo de par 13. Para a gente poder entender, certo, alterações nos cromossomos sexuais, aquele último par, né, o par de número 23, vamos falar um pouquinho sobre cromatina sexual, que também é trazida em vestibulares. Eu preciso trazer esses conceitos para vocês, certo? Que seria uma mancha, né, que aparece no núcleo das células femininas, enquanto que os cromossomos, né, eles são classificados como XX, no caso das fêmeas. Um desses X, ele vai se condensar bastante e quando receber o corante, certo? Ele vai apresentar uma mancha, ok? Então, um dos cromossomos X feminino se apresenta como uma massa, tá vendo? Heterocromática, cromos, né? Quer dizer que tem cor, que ficou conhecida como cromatina sexual, ou também chamada de corpúsculo de Barr, tá? Não esquece disso. Então, tá aqui, a setinha tá apontando o corpúsculo de Barr, né? Vamos ver mais coisas em relação a isso. Então, o exame de cromatina sexual, ele vai indicar, né, se o C também tem síndromes, certo? Não é só se é macho ou se é fêmea, como, por exemplo, em uma equipe, né, que vai concorrer a um determinado esporte, né? Todos têm que fazer o teste de cromatina sexual, porque, obviamente, que uma pessoa que seja masculina, mas que tenha feito todas as cirurgias, né, para poder se transformar em um corpo feminino, se ele for competir, ele ainda tem todo o tônus muscular de um macho, certo? Então, para que a competição seja por igual, é feito, né, antes o teste de cromatina sexual. E esse teste, ele permite, né, que sejam detectadas as síndromes, certo? Síndromes sexuais. Como, por exemplo, aqui não tem corpúsculo de Barr. É uma mulher, sim, certo? É uma fêmea, mas por conta que um X a menos, né? Que no caso aqui seria uma monossomia, aí o outro X não se condensa. Então, embora seja uma mulher, mas não vai ter corpúsculo de Barr. Isso não é normal. Então, já detecta essa síndrome, certo? Isso aqui é normal, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, um único corpúsculo de Barr, porque o segundo X ele vai se condensar, beleza? A gente tem aqui dois corpúsculos de Barr, porque a gente tem uma trissomia do cromossomo sexual, certo? Lá no par 23 não é mais par, agora é trio, certo? Tem um cromossomo a mais, beleza? E aí a gente vai ter o quê? Dois cromossomos aqui vão se condensar, né? Ao invés de um, que seria o normal. Então a gente vai ter duas cromatinas ou dois corpúsculos de Barr. Tá? A mesma coisa seria na tetraploidia, da neuploidia, né? Que aqui a gente tem o quê? 3x. Então, esses 3x vão se condensar, a gente vai ter 3 corpúsculos de Barr e assim sucessivamente. No outro slide, eu tinha esquecido para falar para vocês que a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, ela aparece nas fêmeas, nas mulheres, certo? Porém, o macho que tiver uma trissomia no cromossomo sexual, ele tiver 2X e um Y, certo? Ele vai ter cromatina sexual, ok? O que vai confundir, né, no exame ser homem ou ser mulher. Mas aí, na dúvida, é feito um exame mais aprofundado para saber se ele tem a síndrome e, por isso, ele porta um dos cromossomos X condensado, certo? Então, aqui a gente tem uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter. E, finalmente, vamos conhecer, né, essas síndromes. Olha, a síndrome de Turner é uma monossomia, um cromossomo a menos na carga genética. A pessoa, ao invés de 45 cromossomos, ao invés de 46 cromossomos, ela vai ter
45 e é justamente o sexual, ó. Ao invés de ser XX, ela vai ser X0. Quais são as características? Baixa estatura, tórax largo, mamilos muito separados, metacarpo curto, unhas pequenas, manchas marrons, né, por toda a pele, muitas dobras na pele, constrição da aorta, pouco desenvolvimento dos seios, deformidade do cotovelo, ovários subdesenvolvidos e também não vai menstruar, certo? É uma pessoa que não vai poder ter filhos, né, futuramente, ela é estéril, certo? Decorrente exatamente dessa síndrome. Essa aqui já é a síndrome de Klinefelter, né, que eu já citei anteriormente, mas não expliquei, que é uma trissomia no cromossomo sexual. Então, ele vai ter 2X e um Y, que o ideal, né, o certo, no caso, seria um X e um Y. E aí, ele tem 2X, né, por causa de uma não disjunção, e um Y. Então, nesse caso, ele vai ter, ao invés de 46 cromossomos, ele vai ter 47 cromossomos, tendo como característica baixa estatura, desenvolvimento das mamas, pênis, testículos pequenos, infertilidade, que é bem característico, né, dessa síndrome, porque afeta, né, exatamente os cromossomos sexuais, não vai ter espermatozoides, né, e também vai ter um atraso mental. Gente, então nesse caso aqui, ó, no cromossomo sexual, se tiver o Y, vai ser macho. Mas nesse caso ele tem 2X também, certo? E esse camarada, né, na síndrome de Klinefelter, vai confundir o teste de corpúsculo de Barr ou de cromatina sexual, porque ele tem um cromossomo, um X a mais, e esse X ele vai se condensar, certo? E vai causar problemas, porque no exame, né, vai pensar, né, que seja uma mulher. E aí vai ser direcionado para outros exames mais profundos para detectar se tem, verificar, né, se tem síndrome. A síndrome de Edwards, né, é justamente uma trissomia, ó, em outro par, né, de cromossomos, certo? Nesse caso, ele vai ter aqui hipertonicidade, o externo e o pescoço curto, a pelve estreita, nessa região aqui, ó. E aí, ó, interessante, segundo e quinto dedos, né, se sobrepondo ao terceiro e quarto, como vocês estão vendo aqui a característica, ó, certo? Micrognatia, que no caso é uma mandíbula recuada, certo? Essa parte aqui de baixo, ela fica recuada. Crânio alongado na região occipital e orelhas com implantação baixa, ok? Vocês não vão precisar memorizar essas síndromes, certo? Que o nosso conteúdo, isso aqui é mais uma curiosidade que eu estou trazendo, mas é importante que vocês apreendam, né, a forma como se dá a mutação, ok, gente? Que é aquela questão que nós estávamos vendo, né? A neuplodia, euploidia, certo? É a falta, trissomia, monossomia, certo? Essas síndromes eu trouxe só pra gente conhecer. Síndrome de Patau é a trissomia do cromossomo 13, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ter 45A, né? Mais ainda o sexual, então ele vai ter o 47, né? Aí ele vai ter microcefalia e face deformada, como vocês estão vendo aqui na imagem. Olhos pequenos, ausentes ou cíclopes, orelhas deformadas, lábio leporino, gente, esse formato de lábio aqui é o lábio leporino, e uma fenda palatina, né? Eu tô vendo aqui platina, mas é palatina. Então essa fenda todinha que tem aqui na boca, ó, até quase o nariz, certo? Que vocês estão vendo, ó, que segue até as narinas, né? É chamada de fenda palatina. E as malformações cardíacas, renais, digestivas. E é claro, obviamente, que esse ser, ele não vai conseguir sobreviver, certo? No máximo até o 2º ano, mas antes disso, né, acontece o óbito, ok? Aqui também tem pescoço alado, polidactilia, né, vários dedos, certo? Ao invés de 5, tem mais. E para finalizar o nosso conteúdo sobre mutação, vamos entender agora as alterações estruturais dos cromossomos, certo? Pode ocorrer na mitose e aí só vai atingir determinadas células, certo? Que houve a não disjunção. Então aqui o impacto é bem menor, mas aí ele também pode trazer a formação de tumores, certo? Na meiose pode ocorrer uma permutação anormal, certo? Qual é o problema da meiose, que eu já falei anteriormente? Vai formar gametas. Então qualquer alteração que acontecer aqui, né, vai ser passada, vai ser transmitida aos descendentes, certo? E os descendentes vão nascer com problema. Então aqui, ó, permutação anormal, né? A troca das cromátides não vai acontecer de forma adequada, transmissão aos descendentes, esse é o problema, né? E todas as células serão atingidas, ok? Ao contrário que a gente viu aqui na mitose, né? Tá, aqui como vocês estão vendo, ó, a gente tem A, B, C, D, E, F, são os genes, né? Cada um aqui representando, e há uma quebra, uma perda do gene F, certo? Obviamente que
Quando for transcrever uma proteína, a proteína ela não vai sair da forma como deveria. E aqui são os tipos, certo? Pode ocorrer uma deleção, né? A gente apagar um determinado agente, não, né? Automaticamente o gene ele vai ser deletado. E essa parte aqui, ó, do cromossomo vai se juntar com a outra parte de cima. E ele vai ficar assim, ó. Então, essa parte que foi deletada é um gene que iria ser transcrito em uma proteína. E ela não vai ser mais produzida, certo? A duplicação seria, ó, o gene ele vai ser duplicado, certo? Nesse caso, há poucos problemas, né? O que é que pode acontecer? A transcrição dúbia, né, das proteínas. Então, vai ser 2 proteínas produzidas aqui, vai ser tudo em dobro, certo? A inversão seria esse pedaço, né, vir para esse lado de cá, então ele vai sofrer um giro, né? Esse gene aqui, ó, como vocês estão vendo, tem 2 traços embaixo, ele agora vai ficar na parte de cima, e um traço maior que tem na parte de cima, ele agora vai ficar na parte de baixo. Então, houve uma inversão. Essa sequência também altera, né, a transcrição de proteínas, certo? A inserção seria um pedaço de um cromossomo ir para outro cromossomo que não é homólogo a ele, certo? É um grande problema nesse caso, ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse pedaço veio para cá, né? E esse pedaço do cromossomo aqui, depois ele se liga com a parte que ficou, né? Mas esses cromossomos, eles não são homólogos, eles não são pares, certo? Eles não se correspondem, eles não são responsáveis pelas mesmas características. E isso, sim, é um grande problema. A translocação também, certo? A translocação seria um pedaço de um cromossomo, né? Vai para outro cromossomo que também não é seu homólogo, e o outro pedaço dele, né, vai sair daqui e vem para cá. É uma troca de pedaços, certo? E isso também vai gerar sérios problemas ao organismo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de erro estrutural, a síndrome de Cru-Duchet, certo? Cru-Duchet, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter a perda do par 5, certo? Do segundo cromossomo do par 5, como vocês estão vendo aqui, ó. Perde um pedaço. E essas características, né, que vocês estão vendo aqui, ó, vejam que eles são bem similares, bem parecidos. Parece até uma foto, né, do antes e o depois da mesma criança, mas aqui são 4 crianças diferentes, certo? Eles têm os dentes, né, pra frente, ela é um pouco mais simples nesse caso, mas a criança quando nasce, que ela chora, ela parece um miado de gato. Então, essa síndrome, né, de Cru-Duchet, ela também é conhecida como síndrome do miado do gato, ok? Por conta dessa deleção que ocorre no par, né, do cromossomo de número 5. As características, né, um choro alto e longo ao nascer. O choro dos recém-nascidos faz lembrar o miado de um gatinho, tá vendo? Baixo peso ao nascer, cabeça pequena, no caso é característico, né, da microcefalia, rosto redondo, olhos espaçados, como vocês estão vendo aqui na criança, né? Ponte nasal baixa, essa ponte aqui, ó, entre os olhos, ela é baixa e ela é larga, como vocês estão vendo, tem um espaçamento muito grande entre os olhos, né? E um desenvolvimento, obviamente, retardado, né? Um retardo mental. Um grande abraço para vocês, boa revisão, respondam questões de vestibulares anteriores sobre o tema mutação, certo? E foca nos estudos.